Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. E aí, você já orou hoje? Hoje daremos início a uma nova jornada, a qual eu elaborei 500 perguntas sobre diferentes assuntos que a Bíblia descreve para nós. Curiosidade Bíblia que você tem sobre a Bíblia. Então são 500 perguntas acerca de 150 assuntos diferentes. 500 perguntas, cerca de 150 assuntos diferentes dentro da Bíblia. Talvez você tenha várias curiosidades de saber o que a Bíblia diz, certas coisas, outras coisas. Eu darei a explicação para você de acordo versículo e capítulo. Eu não vou ler para você o versículo e capítulo, mas darei para você para que você vá até a sua Bíblia e confira. Porque, como eu sempre falo aqui no meu canal eu não prego religião, nem doutrinas religiosas. Eu apenas prego a Bíblia e Jesus, porque eu creio no que Jesus falou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que dão testemunho de mim. Jesus falou, está escrito. Então Jesus ele venceu todas as provações aqui na terra com a palavra. Tudo que ele falava era está escrito, está escrito, está escrito. Então ele venceu com a palavra e com a oração. E é isso que o meu canal prega, e é isso que eu vivo, a palavra. Então eu elaborei 500 perguntas dentro de diversos temas, 500 perguntas dentro de 150 assuntos diferentes de curiosidade, tá? O tema que eu vou abordar hoje, eu elaborei esses temas 500 de A a Z. Então hoje eu vou começar com um tema bem diferente, que é o tema sobre o aborto. O que Deus fala sobre o aborto? O que Deus pensa sobre o aborto? Uma mulher abortar o filho ou tirar uma vida de um ser inocente que está dentro do seu ventre? O que Deus pensa sobre isso? Esse é o tema que eu vou falar com vocês hoje. Esse é o tema que eu vou explicar para você hoje. Antes de dar início ao tema e a pergunta, eu vou explicar para você a maneira que você vai encontrar os textos bíblicos e como que deve ser estudado a Bíblia. Lá no livro de Isaías, no capítulo 28, o versículo 10, explica como que você deve estudar a Bíblia. Lá está escrito assim, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Por quê? Deus inspirou o profeta para escrever esse versículo. Porque a Bíblia, você não vai encontrar um tema todinho que fala sobre a volta de Cristo, um capítulo que fala todinho sobre a volta de Jesus, sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a crucifixão. Não, a Bíblia ela é como se fosse um quebra-cabeça. Você vai pegando pedaços por pedaços, vai juntando e você chega num cenário, tá bom? É por isso que Deus permitiu que a Bíblia fosse escrita dessa maneira, para que você estudasse, para que você tivesse gosto. Aqui é a maior carta de amor que Deus tem para o ser humano. No meu vídeo passado eu expliquei por que Deus permitiu que homem escrevesse a Bíblia, né? Devido à sua glória, à sua majestade. Aí o pecado entrou no mundo, então fez separação entre o homem e Deus, e aí Deus permitiu que o homem escrevesse a Bíblia para se comunicar através do ser humano os seus planos, tá bom? Como que se estuda a Bíblia? A Bíblia é dividida entre Novo e Velho Testamento. Quando fala Velho Testamento, não que é velho que deixou de estar em vigor. Velho porque são textos que falam antes da vinda de Cristo para morrer na cruz do Calvário. E o Novo Testamento narra a vida de Jesus Cristo depois que ele morreu na cruz do Calvário. É isso que diferencia entre Velho e Novo Testamento, tá? Então, para você, quando eu falar o texto bíblico para você achar, quando você abre a sua Bíblia na primeira página, aí você dá uma folhada na segunda página, vai ter lá o índice de todos os livros, todos os textos que eu vou falar, tipo todos os livros. Então vai ter o primeiro livro Gênesis, Êxodo, aí vai ter Números, Deuteronômio, e assim você vai se achando de acordo com os textos que eu vou falar. Sem mais delongas, vamos entrar num assunto que é o importante: aborto.
que Deus pensa sobre o aborto? O que a Bíblia diz sobre o aborto? Primeira pergunta. Tom, Deus se importa com o bebê que irá nascer? Será que Deus se importa com o bebê que irá nascer? Essa é a pergunta. Deus se importa com aquela mãe que está gestante, com aquele bebê que irá nascer? Se importa sim. Isso se encontra no livro de Êxodo. Êxodo é o livro do Velho Testamento, o livro de Êxodo, no capítulo 21, versículo 22 a 25. Capítulo é sempre o número grandão, versículo sempre o número pequenininho. Confere lá na sua Bíblia, vê se está de acordo com o que eu estou falando, tá bom? Vamos para a segunda pergunta? Qual é a segunda pergunta? O que faz contra Deus quem mata um filho? O que faz contra Deus quem mata um filho? Será que a Bíblia tem essa resposta? Será que Deus se importa com a pessoa que tira a vida do seu próprio filho? Onde que isso se encontra na Bíblia? Será que Deus responde essa pergunta? Responde. Você vai lá na sua Bíblia, abre a sua Bíblia, você vai no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas. Abre lá no começo da Bíblia, vê onde está escrito número 2 e Crônicas. 2 Crônica, no livro, no capítulo, número grandão 33, no versículo 6. Lá está falando, será que Deus se importa quando tira a vida de um filho? 2 Crônicas, capítulo número grandão 33, versículo 6. Qual será a terceira pergunta? Vamos lá para a terceira pergunta? O que são os filhos? O que são os filhos? O que é filho para Deus? O que significa filho para Deus? Será que a Bíblia responde isso? O que significa um filho para Deus? O que é filho para Deus? Vou responder para você. Isso aí se encontra no livro de Salmos. Você vai no livro de Salmos, tá? Vai lá na frente de novo na Bíblia, vê onde está escrito Salmos, que é o Salmo 127, versículo 2, tá? Eu estou com a Bíblia aqui na mão, tá? E estou com todos esses textos mostrando para você, tá? Tá aqui, ó. Então você vai lá no livro de Salmos 127, versículo 3. Essa é a terceira pergunta. Qual é a terceira pergunta? Responde. Assessora, fala para mim de novo a terceira pergunta. O que são os filhos? O que são os filhos? O que Deus pensa dos filhos? O que somos nós para Deus que somos filhos dele? Então lá no livro de Salmos, no capítulo 127, versículo 3, tá lá, tá bom? Qual é a quarta pergunta? De que maneira Deus forma e cuida de um bebê? Olha que pergunta interessante. De que maneira Deus forma e cuida de um bebê dentro da barriga de uma gestante? De que maneira Deus faz e cuida de um bebê na vida de uma gestante? De que maneira? Vamos lá responder? Onde tem isso na Bíblia? Vou falar para você. Vou abrir minha Bíblia aqui agora, vou folhear aqui com vocês e vou falar para você. Isso se encontra no Salmo, livro de Salmo, mais uma vez, Salmo 139, versículo 13 e 16. Capítulo é o número grandão, Salmo 139, e o versículo pequenininho de 13 ao 16. Como que Deus se importa com o neném que está sendo gerado? Essa é a pergunta. Deus se importa com o neném que está sendo gerado dentro da barriga do ventre da mamãe? Essa é a pergunta. Confira todos esses textos, confira. Qual é a pergunta, assessora? Repete de novo. De que maneira Deus forma e cuida de um bebê? Olha, de que maneira Deus forma e cuida de um bebê? Então você vai lá na sua Bíblia, no livro de Salmo 139, o versículo 13 a 16. E você vai ver o carinho, o cuidado que Deus tem para cada criança que está sendo gerada. Tudo bem? Vamos para a quinta pergunta agora? Vamos para a quinta pergunta? Qual será a quinta pergunta que Deus fala sobre o aborto? Vamos lá, minha assessora. Desde quando Deus chama o ser humano pelo nome? Desde quando Deus chama você pelo seu nome? Pelo nome. Desde quando Deus se preocupa com o nome do ser humano? Será que Deus se preocupa com o ser humano? Vamos ver aqui na Bíblia?
Eu reservei o texto também que Deus fala sobre isso. Isso se encontra no livro de Isaías. Isaías é o livro lá no Velho Testamento, tá? Antes da volta de Cristo. No livro de Isaías, no capítulo 49, versículo 1. 49, versículo 1. Onde se encontra isso? Qual é a pergunta? Desde quando Deus chama o ser humano pelo nome? Desde quando Deus chama o ser humano pelo nome? Isaías 49, versículo 1. Tá lá, confere você na sua Bíblia. Eu não tô lendo os textos aqui para falar assim, isso é doutrina, religião que o Everton professa. Isso é religião que o Tom professa. Não é isso. Como eu falei, o meu canal, eu não professo denominação. Eu não levanto placa de igreja. Eu prego apenas Jesus Cristo. Eu prego apenas o que a Bíblia diz. Como eu falei, Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele não deixou uma religião. Ele deixou princípio, deixou característica para que você encontre o caminho, a verdade e a vida que é Ele, tá bom? Vamos para a sexta e última pergunta desse tema de hoje sobre o aborto. Qual é a sexta pergunta? Mas Tom, desde quando Deus me conhece? Desde quando Deus conhece o ser humano? Que pergunta interessante, hein? Desde quando Deus conhece o ser humano? O que você acha? Tenta responder você aí, o que você acha? Desde quando Deus conhece o ser humano? Vou te dar o texto bíblico aqui mais uma vez. Folhear aqui minha Bíblia. Isso se encontra no livro de Jeremias. Livro de Jeremias no Velho Testamento. Jeremias no capítulo 1, de 4 a 5. Jeremias, capítulo grandão 1, versículo pequeno, de 4, número 4 até o 5. Qual é a pergunta, assessora, mais uma vez? Desde quando Deus me conhece? Desde quando Deus nos conhece? Vá lá na sua Bíblia novamente, confere no livro de Jeremias, no capítulo 1, de 4 a 5, tá bom? Esse foi o tema sobre o aborto, o que Deus pensa sobre o aborto, o que Deus pensa sobre cada assunto, cada pergunta que eu elaborei para você. Todos esses textos que foi falado, confere, vê se está de acordo e que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e que Deus nos abençoe. Esse foi o meu desejo para você hoje e sempre. Amém. Se você tiver alguma dúvida sobre o tema que foi falado agora sobre o aborto ou sobre as perguntas, deixe no comentário embaixo que eu respondo para você diariamente, respondo para você de acordo a sua pergunta e os textos bíblicos se tiver algum questionamento, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Deixe um like no canal e compartilhe. Que Deus abençoe.